Bueno, muy buenas noches. Vamos a hacer de nuevo prueba para chequear la conexión. Muy buenas noches. Estamos haciendo una prueba de chequeo de conexión. Vamos a empezar a las 8 en punto. Esa es la idea. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por unirse una vez más. Estos primeros 5 minutos vamos a hacer pruebas. La idea es estar seguros que podemos conectar a Mauricio de forma adecuada, que nos podemos conectar todos para tener una excelente charla esta noche. Acho que está dando agora. Olá, Mauricio, Francisco. Me escuta? perfecto, te escuchamos perfecto Ok, gracias. y te vemos muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Ah, Estamos bueno. acá com corona, adaptando às novas realidades do dia a dia. Mas está Así bien. es, así es, Mauricio, así es, está perfecto. ¿Cómo están las cosas por Brasil? Está bien. É momento difícil para todos, né? Sí, sí, sí. Mas estamos lutando com o desconhecido. Ajá, así es, así es, así es, Mauricio. Estou assim, está uma posição boa para conversarmos. Correcto, correcto. Sí, ahí ya quedamos perfecto, ahí ya te veo perfecto. ¿Tú me ves bien? Como? ¿Tú me ves bien? Sim, sim, muito bem, muito bem. Ok, perfecto. Y también te escuchamos perfecto. Ya tenemos amigos uniéndose de varios países, desde México hasta la Argentina y de Europa también nos siguen varios amigos, entonces creo que vamos a tener una gran noche, una gran conversación. ¿Ya alistaste? Yo esta noche alisté mi leche Ah, achocolatada. muito bem. Também temos acá uma de ganado. Exactamente, muy bien. Ah, bueno, bueno. E temos aqui também sombreiro de Colômbia. Ah, muy bien. Sí, señor. Excelente, Presente excelente. de amigos de Colômbia que vieram acá e trouxeram regalo. Excelente, qué bueno, qué bueno. ¿Cuántas veces has estado en Colombia ya, Mauricio? Eu creio que por 3 vezes solo. 3 veces. Sim, 3 ou 4. ¿Y la primera vez fue en aquella reunión en Bogotá? Sim, na conferência de Laval, Ajá, Esther estava junto. así es. Depois foi uma vez em Monteria, em Ajá, Cibre, para conhecer Cibre e alguns clientes que temos lá. ujú, Outra vez em Medellín, sí, para uma conferência de Colanta. ajá. Ano passado, novamente, pela quarta vez, para uma conferência em Monteria, Ah, sí, tú novamente. estuviste en Montería con el CCLC, correcto, Seminário de ganadeiros. correcto, Muito bueno, correcto. muitas pessoas, muito bueno. Sí, 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 sí. Y invitaron muy buenos conferencistas en esa reunión, ¿no? Sim, seminário Muy bueno. internacional. Correcto, correcto. Bueno, la idea es empezar a las 8 en punto, ya nos queda solamente un minuto. Entonces, bueno, pero la conexión perfecta, todo muy bien. Creo que todo va a transcurrir tranquilo. Entonces, les damos la bienvenida a todos. Tenemos seguidores desde diferentes países. Nos gusta, nos encanta que en los comentarios pongan de dónde se están uniendo, de qué ciudad, de qué país. Con eso, Mauricio y nosotros también sabemos de dónde se están comunicando para así poder unirnos y a veces, ¿no? Uno se encuentra amigos, Mauricio, en estas conversaciones
de México, de pronto clientes tuyos que te están escuchando, tenemos gente de Panamá, entonces a veces se los encuentra uno, hacen preguntas, es un medio muy interactivo para poder hablar con las personas de todos lados, ¿no? Claro. Entonces, muy buenas noches. Mi nombre es Francisco Rodríguez. Soy el presidente de una compañía que se llama Colganados, que es de nuestra familia. En esa compañía actualmente ordeñamos 400 vacas Holstein y tenemos Girolando. Eh, hace, hace aproximadamente 10 años comenzamos el proyecto familiar. Y este espacio del conversatorio, para Mauricio y para todos los que nos están escuchando, lo creamos como una forma de compartir con otras personas las experiencias y el conocimiento de nuestros amigos, poner el conocimiento de nuestros amigos al servicio de otros ganaderos. Entonces, la idea es que compartamos, que aprendamos, que disfrutemos y hagamos de estas noches noches amenas de COVID, pero amenas. Sí. Entonces, te doy la bienvenida, Mauricio. Realmente para nosotros es un honor que hayas aceptado esta invitación. Realmente desde que te conocí en el año 2008, te tengo una admiración, un gran aprecio. Fue una reunión maravillosa, nos abriste los ojos del mundo tropical, porque antes era como que el trópico es carne y después de lo que tú has hecho, el trópico es leche. Y realmente sé que en muchos países y muchos amigos admiran mucho tu trabajo y te damos la bienvenida, Mauricio. Muchas gracias por acompañarnos. Ok, Francisco, muchas gracias por invitarme. E a todos que estão conosco, nosotros esta noite, meus cumprimentos. E dizer que minhas primeiras palavras são que não hablo espanhol, apenas um portunhol. E se tivermos alguma dificuldade, Francisco, por favor, me ajuda para que podemos entender uns aos outros. Então, muitas graças por invitar-me. Espero que possamos trocar umas experiências. E, na verdade, este ambiente é muito mais para troca, para cambiar experiências. Correcto. Nós estamos aqui há muitos anos trabalhando com leite e sabemos muito pouco ainda. Espero que no futuro poderemos ter muitas coisas novas. Correcto, correcto. Muy bien, Mauricio. Y recuerdo algo que admiro de ti realmente es ese sentido de siempre la mente abierta, ¿no? Siempre abierto a aprender, siempre abierto a cambiar. Y es algo que a veces como ganaderos nos cuesta mucho trabajo, evolucionar, el cambio, olvidar lo que sabemos y aprender nuevas cosas, ¿no? Sí. Entonces, sí, sigue. Sim, eu penso que é uma coisa importante que trago comigo, que vem de meu papá, que vem de meu abuelo, que é sempre estar muito aberto para novas tecnologias, para novos conceitos. Meu papá sempre foi um homem muito evoluído para seu tempo. 50 anos atrás, já era evoluído. Então, sempre uma busca muito constante para coisas novas, para tecnologias, para novas genéticas, sempre muito aberto. E eu, então, desde pequeno, desde criança, ninho, aprendi com ele a estar sempre preocupado em cambiar aos poucos, pero que na direção correta para termos ganhos de produção, termos ganhos de eficiência. Esse sempre foi uma de nossos pensamentos centrais. Excelente, Mauricio. Y ese como un abrebocas, como una introducción, cuéntanos un poco para los que estamos conectados, hoy cómo es la lechería en Brasil. ¿Quién es Brasil en la lechería? Sim, Brasil é um país de grande extensão territorial, como todos sabem, e que temos vários países acá, de diferentes climas, por exemplo, de
De Paraná para Rio Grande do Sul, para Barro, um clima quase temperado, parecido com a Argentina, com o Uruguai. Depois, um país central, região central, que temos Minas, São Paulo, Goiás, um clima tropical, com 1.500 milímetros de chuvas ao ano, e temperaturas de 25 a 30 graus. Depois tem a região norte, que tem chuvas mais abundantes, em torno de 2.000 milímetros, temperatura arriba disso, mais de 32, 35 graus, e em toda essa extensão territorial temos forrageiras de muito boa qualidade. Esse é um diferencial que temos acá. Forragens muito buenas, de crescimento muito rápido, que nos permite ter uma produção com bastante pastoreio. Então, e especificamente, nossa finca, somos uma finca. Posso falar um pouco de nosso trabalho primeiro? Claro, como tú quieras, como te sientas más cómodo. Ok, então, eu sou de terceira geração de uma família de produtores. Tudo começou com meu abuelo em 1943, quando adquiriu a finca Santa Luzia. Depois, meu papá em 1960. E eu me formei em veterinária em 82 e vim para a finca, para a fazenda, trabalhar com meu papá. Eu fui no primeiro índio que veio no caminho de volta para trabalhar com meu papá. Então, trabalhei com ele por 9 anos, juntos. Então, muito do que aprendi como profissional e como ganadeiro, aprendi com meu papá. E nossa finca sempre teve a produção de leite como uma das principais atividades. Pero que meu papá sempre teve uma máxima que era muito importante ter outras atividades. Embora tenhamos solamente haciendas, solamente atividades rurais, temos produção de leite, temos carne, ganado de carne, temos agricultura de maíz e soja e suinocultura, cerdos. Cerdos é uma atividade que tem 30 anos, pero que hoje é nossa principal business, nosso principal negócio. Cerdos. A mais ou menos 50% de nosso faturamento vem de cerdos. Então, e temos café. Agora, 800 hectares de café. Apenas para dar um pouco de números, 800 hectares de café, 6.500 hembras de cerdos, matrizes, e 1.800 vacas em lactância para leite, e mais ou menos uns 5.000 hectares de maíz e soja. Perfeito. No Brasil, a agricultura houve um câmbio muito forte nos últimos 10 anos, e sempre agora plantamos na primeira cosecha soja e na segunda cosecha maíz. Isto cambiou ao longo dos anos, houve um câmbio, porque sempre plantávamos em passado, em tempos atrás, plantávamos maíz em primeira cosecha. Agora não, agora é soja e na segunda cosecha maíz. E por que, Maurício? Por que esse cambio? Porque a soja é um ciclo mais curto, e plantamos em outubro, e com 90 dias se faz a cosecha, e ainda estamos em tempo muito bueno para plantar, para sembrar maíz. E se hace o contrário,
não é possível, porque o maíz é um ciclo mais largo, 4 meses, um pouco mais. E não se pode no Brasil plantar soja em início de inverno. A Federação de Agricultura Nacional não permite. Temos que plantar em primeira cosecha. Então, ou se planta soja em primeira cosecha, ou não se planta naquele ano, só no próximo ano. Então, este casamento de soja e maíz fez com que a agricultura do Brasil, quase que por unanimidade, hacemos 2 cosechas. Excelente. Normalmente, em torno de 70 sacos de soja por hectare. E maíz se planta na segunda cosecha e você tem mais ou menos 6.000 quilos, 100 sacos de maíz por hectare em segunda cosecha. Y en esas 1.500 hectáreas de maíz y soya, no cuentas el maíz que va para ensilaje, solamente Sim. es maíz en grano. Não, sim, sim. Tudo que eu estou falando é para agricultura. Agricultura Porque, 100%. sim, para as vacas, para a silagem de maíz, hacemos na primeira cosecha. Porque o maíz, em primeira cosecha, produz em torno de 150, 160 sacos de milho, maíz por hectare. Algo como 9, 10 mil quilos por hectare. Que es muy bueno. E para a silagem, 40 a 50 toneladas por hectare. Então, sempre hacemos, completando um pouco mais, hacemos silagem de maíz em primeira cosecha. Se agricultura, hacemos soja. Ok? Ok. E se hace silagem em primeira cosecha, hacemos depois feijão ou maíz novamente, ou sorgo, alguma coisa como isto para uma segunda cosecha. Porque se comparamos o ciclo de maíz para silagem e soja, é muito parecido. Claro, es mucho más corto. Uma diferença tiempo? de 15 dias solo. Então, O sea, é perfeitamente possível fazermos 2 cosechas de maíz no mesmo ano. Una para silo, la otra para agricultura. Para grano, sim. Y de esas 1.500 hectáreas que tienes para grano de soya y maíz, ¿cuánto es para tus propias vacas y cuánto es para vender? Francisco, apenas corrigindo, são 5.000 hectares. Son 5.000 hectáreas, correcto. 5.000. Para silagem, hacemos mais ou menos uns 400 hectares. Para o restante todo para agricultura, para granos. Correcto. Agora, nosso grupo tem em torno de 65% de autossuficiência de granos, de maíz. Uau! A soja, colhemos, fazemos a cosecha e vendemos para mercado, para cambiar para maíz. Este é nosso jogo. Claro. E temos um pensamento acá, eu e meus irmãos, porque nosso negócio é uma empresa familiar. Meu papá e 5 irmãos, todos trabalhando em agricultura, em negócios de haciendas. Somos 3 irmãos em produção e 2 irmãos em oficina, para controles. Administrativo, sim. Então, sempre tivemos um pensamento de que a agricultura é para nós como um seguro. Temos a certeza que temos maíz, temos soja a preço de custo para tocar os negócios de cerdos. Claro que para a avaliação de parte econômica, colocamos o preço de mercado. Mas se temos, por exemplo,
um grande problema como estamos tendo agora, Correcto. que foge de controle. Temos a segurança de que temos milho e soja a preço de custo de produção. Isso para nós é Es uma un seguro. segurança. É um Es un, seguro. es un seguro, es un margen, Sim. porque aunque económicamente tienes el costo de oportunidad, Sim, claro. cuando viene una crisis puedes absorber la pérdida de una manera mucho más eficiente o sobrevivir, por decirlo así, ¿no? Sim. É como um prêmio, que não nem todo ano precisa exercê-lo, o prêmio. Mas, se há um pane mundial, alguma coisa que foge de controle, temos 65% ou 70% de custo do principal insumo a preço de custo. Correcto, que eso hace mucha diferencia. Cuéntanos un poco, Mauricio, mucha gente nos ha escrito y casi no se habla cuando se habla de Santa Lucía y San José de Ocancán. ¿Cuál es la relación entre las dos? ¿Cómo es esa herencia también? Porque tu padre es muy apasionado por el ganado Gir, ¿no? ¿Y cómo nació eso? ¿Cómo nació todo? Sim. Meu papá agora é um homem de 88 anos, 88, e trabalhou muito bem até 3 anos atrás, 5 anos, pero que agora está com Alzheimer e a capacidade mental muito comprometida. Mas meu papá sempre foi muito arrojado, muito trabalhador, e trabalhamos juntos, ele e meus irmãos, por muito tempo. Até que, mais ou menos, uns 10 anos atrás, ele tomou uma decisão de entregar todo o seu patrimônio para os índios, para nós outros. E começou um negócio para ele, novamente. E disse que queria fazer como que um retorno às origens. E iniciou a criação de ganado Gir, porque meu abuelo, por muitos anos atrás, havia sido um ganadeiro de Gir. Pero que de meu abuelo para meu papá houve uma interrupção de criação de ganado Gir. Meu abuelo teve um insucesso financeiro muito grande e vendeu praticamente todo o patrimônio, se perdeu. Então, meu papá tinha uma ideia muito fixa de um dia retornar à criação de ganado Gir. E ele iniciou essa criação com 75 anos. Uau! Quando comprou a finca San José de Cancán. Esta é uma propriedade muito linda, à beira de Lago de Furnas, de hidrelétrica de Furnas, que é uma grande companhia de geração de energia elétrica. Uma finca muito linda, não muito grande, 300 hectares solo, mas iniciou a criação de Gir. Comprou várias donadoras de importantes rebanhos em Brasil, de Hacienda Brasília, de Calciolândia, de Campo Alegre, os principais rebanhos Gir de Brasil. Meu papá comprou matrizes. Fez uma inversão muito grande de capital. Pero que, em muito pouco tempo, tinha um dos principais rebanhos Gir do Brasil. Sí, ha sido increíble. Ha sido, o sea, la velocidad, la calidad, el reconocimiento, pero lo más increíble es muchas personas a sus 30 o 20 años, incluso 40, se sienten que ya no tienen edad para hacer las cosas. Sí. Y lo más bonito es ver a tu padre con 75 años volver sí. a algo de su corazón, volver a sus orígenes. Yo tuve el placer de estar el año pasado cuando te visitamos, de ir a la finca con Rodrigo y con Tatiana. Es espectacular llegar y ver las vacas. Es un rebaño muy, muy especial de Gir. É uma genética muito consistente e que sempre teve uma visão de produção de leite. Porque em Santa Luzia sempre fomos ganadeiros de produção de leite. Então, ele sempre teve esta visão de que o Gir
tinha que ser para a produção de leite, com qualidade de ubre, com tamanho de pezunos, de tetos, com período de lactância mais largo. Sempre teve uma visão muito clara disto. E com a possibilidade de nascer embriões, multiplicou muito rápido esta genética. E hoje penso que é um dos principais rebanhos guir leiteiro do Brasil. Por 2 anos foi eleito, foi com o melhor criador expositor nacional de guir leiteiro em 2017 e 2018. E agora, em 2019, novamente. Por 3 anos. Y la gran campeona en Uberaba, ¿no? Sim, grande campeona, grandes vacas de competência leiteira. Um rebanho realmente muito bueno. E esta base de guir leiteiro é que são as donadoras de Guirolando de Santa Luzia. Então, quando me pergunta a relação entre Santa Luzia e Cancan, La Cancan é a grande fornecedora de genética para Santa Luzia. Exacto. Então como funciona hoje? Agora, Cancan é o berço genético de todo o grupo, tanto de guir quanto de produção de Guirolando. Hacemos aspirações das doadoras semanalmente e colocamos embriões nas 2 fincas. Para se ter uma ideia, ano passado implantamos 8.000 embriões em Santa Luzia. Uau. E mais ou menos uns 2.000 embriões em Cancan, em São José de Cancan. Porque Santa Luzia, por mais de 7 anos, hacemos 100% de embriões. Nós não usamos inseminação artificial por muito tempo. Então, temos uma demanda muito forte de embriões, que hacemos semanalmente entre 150 a 200 embriões por semana, que vem de vacas guia leiteiro de Cancan e de vacas meio sangue de Santa Luzia ou meio sangue de Cancan. ¿Ok? Perfecto. Y hablemos, antes de ir a esa parte tan técnica, quiero volver un poquito al tema de tu padre. Tá, ok. Y quiero hacerte una pregunta, porque no quiero que se me olvide. Asumo que de pronto es tu padre, pero no quiero asumirlo, sino que tú nos cuentes quién ha sido tu mentor, quién ha sido tu guía, quién ha sido esa persona, porque todos los que estamos acá conectados en esta noche, hemos empezado, algunos fueron nuestros padres, otros fueron algún amigo que nos enseñó las vacas o nos dio la mano. ¿Quién es ese mentor y esa persona que te motiva? Francisco, eu não tenho dúvida alguma que o grande mentor, o grande líder para mim sempre foi meu papá. Sempre me inspirei muito em seu modo de vida, em sua perspicácia para as vacas, para mirar as vacas e conhecê-las. E sempre me ensinou muito. E tem um caso muito interessante que, quando era muito jovem, com 16 anos, estava pensando em ser veterinária e um dia estávamos indo para a finca, para Santa Luzia, e eu disse para meu papá, papai, estou pensando em ser veterinária. E o que eu queria naquele momento é que ele falasse, que bueno, e fico muito feliz que você faça isso. Mas não foi isso que ele me falou. Ele disse que, Maurício, tu sabe que a vida de campo, a vida de hacienda é muito difícil, necessita uma dedicação muito intensa, e você sabe que de todo o sacrifício que está por trás disso. Então, pensa bem, se gosta, ok? Se tomar a decisão que vai fazer a veterinária, temos uma fazenda para trabalhar no futuro, mas decida por tu mesmo se queres ou não fazer. Naquele momento foi como que uma ducha de água fria
em Claro. mim, pero que agora eu penso que é uma decisão muito sábia, porque pensei por alguns dias e realmente tomei a decisão de ser veterinária, pero que por mim próprio. Se, Tu por papá, exemplo, no sentiste la presión, nada, fue sim, tú y si lo decías eras tú. imagina se hoje, por exemplo, eu fosse um veterinário frustrado. Pensaria sempre, meu papá me incentivou a fazer veterinário e eu não gosto, não me gusta. Claro. E hoje, agora eu posso dizer muito claramente, tudo o que faço e fiz de veterinária foi por mim mesmo. E gosto muito de tudo que aço todos os dias. Así es, Mauricio. ¿Y cuál ha sido la mayor enseñanza que a lo largo de toda la vida tu padre te ha dado y que hoy tú, cuando haces tus negocios o en tu vida personal, tú dices, esa frase, eso que me dijo mi papá ese día, siempre lo aplico? Uma das grandes coisas que eu admiro muito em meu papá é uma capacidade de dar a volta por cima de qualquer problema. Se tem um grande problema financeiro ou um grande problema administrativo, ele sempre nos ensinou que aquilo se encerra, se planeja, se tem condição de consertar, de fazer novamente, se faz. Se não tem, enterra o problema e começa novamente. Esta é a capacidade de começar de novo. Sempre foi algo que aprendi muito com meu papá, sempre. Wow. Es la resiliencia, la perseverancia, la resiliencia, la perseverancia. Porque tivemos tempos muito difíceis em nosso negócio. Agora um grupo grande, pelo que meu papá praticamente começou de nada, né? Começou produzindo 50 litros de leite, passou por uma crise muito grande do período de falência de meu abuelo. Então, eu sempre digo que meu papá foi um homem testado a ferro e fogo. Sí, a prueba de fuego y hierro. Sim. Isso fez com que fosse um homem que sempre acreditou muito em Deus, na família e no trabalho, sempre. Los valores. Sí. Eso nos lleva a la siguiente pregunta, Mauricio, y es, cuéntanos un poco de la evolución, porque cuando la gente ve hoy Santa Lucía, cuando la gente ve hoy Cabo Verde, claro, es una empresa grande, pero algo que a mí me apasiona mucho es, como lo acabas de mencionar, tu padre empezó de cero y todos con buen trabajo y con disciplina y con perseverancia tenemos la oportunidad de llegar a algún lado. Cuéntanos la evolución. Sí. Desde algún punto hasta el día de hoy, cuéntanos con cuántas vacas, cómo fuiste cambiando de sistemas, porque Santa Lucía no empezó a ordeñar con rotativa, ha pasado por muchos pasos. Cuéntanos un poco de esa evolución. Ok. Como eu disse, nosso negócio começou em 1943, 76 anos atrás, 77 anos atrás. Meu papá começou a produzir leite na década de 50, com 50 litros de leite, para atender uma demanda crescente que estava iniciando na construção de hidrelétrica de Furnas, uma companhia de geração de energia que era muito cerca de nossa finca. Então começou a produzir leite para atender essa companhia. E sempre sempre trabalhou muito com comércio de ganado, vendia vacas, comprava vacas, até que conseguiu fazer um rebanho de boa qualidade. Foi das primeiras pessoas que iniciou o cruzamento de vacas Zebu com Holstein, com Holando, fazendo as primeiras vacas, não se chamava Girolando, chamava vacas cruzadas. Foi los ¿Y en qué primeiros, año fue eso, Mauricio?
na década de 50, 57, 58, mais ou menos. E tem conta de... Meu papai tem um livro muito interessante, depois mostrar a capa dele, que buscava, quando começou a inseminação artificial em 1960, 62, 63, comprávamos sêmen fresco, Sim. uma companhia cerca de acá, fresco, imagina, refrigerado. Ainda não havia a tecnologia de congelamento. Então, sempre foi muito evoluído, pero que um volume pequeno. E meu papai, por muito tempo, produziu em torno de 1.000 litros de leite. Depois de alguns anos, 1.000 litros de leite. Quando eu me formei em veterinária e vim para cá, meu papai ordenhava 400 vacas e produzia em torno de 5.000 litros de leite. Isto em 82, 83. O sea, creció 5 veces en 20 años su tamaño. Pasó de 100, 500, ok. Sim. E sempre, mas por 2 vezes, iniciou um trabalho de absorção de Holstein. Começou com vacas meio sangue, Holstein, até um ganado quase puro. Mas meu papai não gostou de ganado puro, Holstein. E eu penso que, e agora eu entendo isso porque não havia tecnologia para ganado Holstein em Brasil. Correto. Pelo clima, nutrição, tínhamos muitos problemas. E por 2 vezes meu papai, então, teve um cruzamento absorvente e se vendeu tudo. E começou novamente. Então, quando eu vim para cá, em 83, estávamos exatamente recomeçando o segundo ciclo de interrupção de produção de leite. E começamos com vacas meio sangue, novamente. Então, e eu estava em meu pensamento que não queria absorver mais Holstein por 2 gerações, mais que 2 gerações. Então, desde que estou acá em Santa Luzia, nunca mais fizemos Holstein acima de 3/4. Então, máximo 3/4. Agora, apenas 3/4. Por poucas vezes, fizemos 7/8. Teníamos mais ou menos 10 a 15% de 7/8 solo. Mas, agora, solo meio sangue e 3/4. E por que conseguimos isso? Porque conseguimos montar um esquema em Santa Luzia para a produção de embriões. Porque como se consegue manter um grau de sangue? Com inseminação. É a única forma. Por inseminação não puedes. Sempre absorvendo. Então, correcto. embriões foi para nós uma alternativa para manter o grau de sangue. Em minha mente, estava muito certo de que gostaríamos de manter meu sangue 3/4. Então, embriões veio como uma dedo e luva, como uma tecnologia que pudesse realmente garantir isto. Y una pregunta, Mauricio. Para los que nos están escuchando, cuando tú hablas de 3/4, es 3/4 de Holstein, 1/4 de Gyr, ¿correcto? Sí, correcto. Y entonces, ¿tú empezaste a hacer embriones con transferencia convencional o siempre lo has hecho con in vitro? ¿Cómo ha sido ese proceso? No início da tecnologia, iniciamos com embriões convencionais. Sim, pero que foi uma experiência de pouco sucesso. De pouco êxito. Muito pouco. Primeiro que era muito caro. A tecnologia é muito cara. Segundo que os resultados não eram buenos.
Então, não Y seguimos no podías usar, adiante com isso. y no podías usar semen sexado tampoco. Não, e quase não, Entonces, ainda não tinha semi-sexado. no había semen Não, sexado, claro. não havia. Então, quando iniciou a tecnologia de FIV, nossa finca foi uma das primeiras a trabalhar com essa tecnologia. Montando a In Vitro, uma conceituada empresa que agora é de ABS. Ujú. ¿Conhece? Sí, claro, es más, Bruno, Sim, Bruno Sánchez es muy amigo mío que ahora también maneja un laboratorio muy importante, pero él fue de los fundadores, ¿no? sim, foi. Então, quando começou a tecnologia de FIV, iniciamos um pouco mais, fazendo um pouco mais de embriões. Mas era algo em torno de 10% de nosso trabalho, ou menos. E por um ano, 2 anos, até que em 2013 fizemos uma conferência em Santa Luzia, com uma reunião muito importante com todos os técnicos de in vitro, professor Zequinha Vasconcelos, e fizemos uma avaliação dos pontos fortes e pontos fracos da tecnologia e o que podíamos fazer para melhorar os resultados. E desse trabalho foi muito interessante porque até a hora usávamos em torno de 30% de embriões solo. Y el otro 70% inseminación o Inseminação. toros. Inseminación. Sim, Ok, sim. ok. E nesta hora usávamos touros girolando para manter grau de sangue. Sim? Então, neste momento, em 2013, tomamos a decisão de ir adiante com embriões de FIV. E montamos um protocolo para que todas as vacas de leite passassem a ser receptoras de embriões. E aí montamos um processo muito intenso. E eu posso falar com um pouco de segurança que fomos uma das primeiras ascendas no mundo, talvez, a usar 100% de embriões. Mauricio, es que es bueno cuando uno le reconoce y qué bonito que es cuando le puede reconocer algo a alguien en vida. A veces la gente se espera a que se mueran para decirles las cosas, pero realmente, tú sabes, por mi trabajo con Delaval, tengo la experiencia o la oportunidad de conocer muchos productores en todo el mundo. Pero a ti, cuando a mí me preguntan, lechería tropical, Girolando, el líder en el mundo, eres tú y tu familia. Y han habido dos tecnologías, y ¿te acuerdas el año pasado cuando fuimos con uno de los ganaderos más importantes del mundo? Fuimos con Mike McCloskey a visitarte en Santa Lucía, y cuando un ganadero en el mundo piensa en Girolando y piensa en tropical y piensa en producción de leche, piensa en ti y piensa en tu familia. Y quiero decírtelo porque que no quepa duda que en el mundo, cuando se piensa en Trópico y en F1, se piensa en Mauricio y se piensa en Santa Lucía. Y hay dos tecnologías o dos cosas que realmente los pusieron a ustedes en otro nivel. Una, que fue los embriones, pero otra es que cuando yo me enteré por Suecia que Mauricio iba a poner la primera rotativa para ordeñar girolandas, yo hice así, yo dije, ¿será que eso va a funcionar? ¿Cómo? O sea, tú de verdad con tu familia han roto paradigmas, Sí. han hecho cosas que mucha gente pensaba que eran imposibles. Y en ese punto, Mauricio, pareciera que en el año 2000, porque cuando te conocí en el año 2008, ordeñabas en una sala espina de pescado, que era una sala más común, todavía no tenías tan fuerte el tema del feed, o sea, hasta ahora estabas empezando, pero entre el año 2010 y el año 2015 o ahora, con la construcción de tu galpón, que te voy a pedir el favor que nos cuentes también del tema del estabulado, cómo va, hubo una explosión de conocimiento en Santa Lucía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo que eso explotara de esa manera? Sim, eu vejo que volto ao início da nossa conversa. Sempre fomos muito receptivos para a tecnologia. Então, voltando nos embriões. Quando começou a FIV,
montamos um laboratório dentro de Santa Luzia para fazer embriões de FIV. Depois esse laboratório foi para uma finca de nós outros em Pará, no estado do Pará, e produzimos mais de 3.000 terneiras para uma companhia Parmalat. Então, com isso absorvemos muito do conhecimento para a produção de embriões de larga escala. Esta experiência deste laboratório para a produção de embriões de hembras para Parmalat nos permitiu internalizar todo o conhecimento para a produção de embriões de larga escala. Então, isto trouxe para nós outros alguns ganhos muito importantes. Primeiro, a grande capacidade de produzir muitas hembras. 90% de tudo que nasce em Santa Luzia são hembras. O segundo ponto é que uma hembra de muita qualidade, porque todas elas são filhas dos 10% de nossas melhores vacas. Então, tivemos um ganho genético, um ganho de produtividade muito grande e muito rápido. E depois, um pouco de audácia com relação ao trabalho com Guirolando. Porque uma das grandes dificuldades que tínhamos em Brasil nesta hora é que vacas meio sangue necessitavam dos terneiros juntos para a produção de leite. E em 2012, teníamos mais de 50% de vacas Guirolando meio sangue em Santa Luzia, com terneiros ao pie. En una espina de pescado, ¿verdad? Yo me acuerdo. Y le ponían los terneros por delante de la espina de pescado, en la baranda de pecho. E neste momento, estávamos pensando em ordenhar mil vacas. 1.000 vacas. Com terneiro, imagina. Impossível. Sí, claro, yo recuerdo. E aí construímos uma vaca de espinha de pescado. Espina de pescado. Espina de pescado. De 24 vacas, pensando que seria possível trabalhar com terneiros. E foi só um dia. Não conseguimos mais. E aí, iniciamos o uso de ocitocina. Então, vacas meio sangue com ocitocina. E aquilo, para mim, era como um choque. Algo muito traumático. E fiquei por alguns anos pensando como fazer para retirar a ocitocina. E realizei muitas charlas em Brasil. Criamos um protocolo para uso seguro de ocitocina, porque é um grande problema com sanidade de veias mamárias, com sanidade de abscessos, uma série de problemas de transmissão de doenças dentro Entre do vacas. crânio. Então, aquilo para mim era uma coisa que me incomodava muito. Então, em 2012, tivemos início em adoção das práticas de bem-estar animal. E aí tem um caso curioso que envolve inclusive Colômbia, que fui para uma conferência em Monteria, em Medellín, e lá também havia um conferencista brasileiro, o professor Matheus Paranhos, da Universidade de Jaboticabal, que trabalhava com bem-estar animal. E ficamos por 3 dias juntos, e ele me disse que tinha um interesse muito grande de trabalhar com ganado de leite, bem-estar em ganado de leite. Todos os seus trabalhos, experimentos, eram com gado de corte, de bife. De carne. De carne, desculpa. Então, eu falei para ele, vamos para Santa Luzia e vamos iniciar um trabalho. Então, em fevereiro de 2013, iniciamos um trabalho muito interessante de comparação das terneiras, filhas de vacas meio sangue,
que foram escovadas e não escovadas. Nos primeiros, tínhamos um protocolo de escovamento das terneiras todos os dias. Um grupo... Escobamiento te refieres a con un palo o con Sim, la mano? não, com a mano. Con Inicialmente, la mano, descosquillarlas con la mano, tocarlas. sim, desde o início, desde o nascimento até o desmame. Todos os dias faziam uma massagem. Lo que se conoce en los caballos como imprinting, Sim, que es tocarlos para que desde muy pequeños empiecen a desarrollar esa socialidad, esa mansedumbre, ¿no? exatamente. E o resultado desse trabalho foi algo espetacular, onde percebemos que o grupo de terneiras que foram amansadas, que foram escovadas, que foram domadas, tiveram um ganho de peso mais alto, mortalidade muito mais baixa e também pouca doença, poucos casos de doença. Então, já fiquei muito pensativo como a ser para internalizar esse processo em Santa Luzia. É curioso que, paralelamente a isso, trouxemos uma persona para fazer um curso de preparação de doma para nossa subasta. Hacemos uma subasta todo ano, há quase 20 anos, todos os anos, em abril, hacemos uma subasta. E trouxe uma persona para fazer um curso para treinar nossos trabalhadores. Essa pessoa chama Nilson Dornelas. E fez um curso maravilhoso, espetacular, que também usava a técnica de escovação dos animais. Então, juntamos as duas coisas. Se nas terneiras foi muito bem, e nas novilhas prenhadas, em uma semana, mudou-se o comportamento e o temperamento delas apenas com massagem? Sim, massagem. Com massagem. Então, o temperamento de Guirolanda pode ser totalmente cambiado com boas práticas de manejo. Este foi meu pensamento. E fundaste lo que hoy se llama la escuelilla. Sim. Neste momento... Que es un concepto muy bonito, ¿no? Es un concepto muy bonito que... Cuéntanos un poco de qué se trata la escuelilla, porque eso es lo que cambió el Girolando. Sim, pero que a escolinha já foi o produto final. Okay. Mas entre tudo isso que estava acontecendo em Santa Luzia naquele momento, a preocupação era como internalizar estas práticas. Porque se foi muito bem para as terneiras, muito bem para as novilhas, como a ser para todo o rebanho. Então, fizemos algumas tentativas, algumas experiências, algumas bem-sucedidas, outras não, pero que depois de uns 6 meses, tivemos a criação da escola, a escolinha de doma, onde todas as novilhas prenhas ficam por uma semana em processo intensivo de escovamento, de massagem. Y déjame ver si me acuerdo, es Mariano. José Mariano, sim. José Mariano. Homem que está com nós há 50 anos trabalhando. Hoje ele tem 74 anos e trabalha há mais de 50 em Santa Luzia. E José Mariano, então, é o homem responsável pela escola, pela escolinha. E todas as novilhas passam por ela por uma semana. Interessante que, ao final da semana, hacemos um teste. Uma pessoa diferente. Um exame. Um exame, sim. Uma pessoa que não é Zé Mariano, uma pessoa de fora, vem e testa uma por uma das novilhas e dá uma nota de 1 a 4, onde 1 e 2 está ok, aprovada, 3 e 4, reprovada. As reprovadas ficam uma semana mais ou 2 semanas mais. Quanto tempo precisar para ficar totalmente aprovadas. E no começo tínhamos em torno de
30, 40% de novilhas que eram reprovadas. Wow, Agora 100%. 100%. increíble. Não há mais novilhas que precisam de ficar por mais de uma semana. Mauricio, E, el live dura solamente 1 hora, pero desculpa? esta sesión live por Instagram son Ok. sesiones de 1 hora. Sim, sim. Entonces, lo que hacemos normalmente, porque este tema está muy interesante, es que nos desconectamos, inmediatamente volvemos a reconectar para tener otra hora. Ok. Entonces, ¿te parece si en este momento que con base en la doma hablamos de la rotativa, hablamos de los embriones, del estabulado? ¿Te parece si terminamos ya y volvemos a unirnos todos? Pode. Temos que falar de ocitocina. Exacto, y ya vamos a hablar de oxitocina. Entonces, unámonos ya, vamos a guardar el video para reproducirlo mañana, pero yo voy a terminar, nos unimos ya mismo todos de nuevo para arrancar con el tema de la oxitocina, ¿te parece? Ok. Vamos Está a hacerlo bem. así. Ok, Até luego. listo. Bueno. Até breve.